Luana Zucoloto gravou um vídeo sobre dúvidas genuínas sobre futebol e eu vou tentar aqui responder na minha humilde, no meu humilde conhecimento de futebol, mas é válido, porque ano de Copa do Mundo, muita gente que não acompanha futebol começa a ter algumas dúvidas, e eu confesso que algumas dessas aqui eu também tenho, mas vamos dar uma olhada aí, ver se eu consigo ajudar aí e tirar algumas dessas dúvidas, vamos ver. Dúvidas genuínas do fundo do meu coração que eu realmente tenho sobre futebol. Por exemplo, toda vez que eles vão jogar, eles vão de uniforme. Esse uniforme, toda vez eles levam um novo, ou eles lavam e usam de novo? Como é que funciona isso? Por exemplo, se o jogador doar o uniforme, doou, ele tem que pagar? Ou tá já incluso no contrato que ele pode doar umas roupas dele e repõe nova? Como é que é isso? O jogador, ele pode... Aí é uma boa, hein? Porque depende do time. Um time maior, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians aí, os caras têm, né, uma quantidade grande de uniformes aí. A rouparia aí tem bastante uniforme para realmente poder, durante o jogo, inclusive, trocar. Às vezes você vê que o jogador não pode, por exemplo, jogar com a camisa suja de sangue. Às vezes, quando o jogador sangra, ele tem que trocar e já tem lá pronta a camisa. Então, os times maiores têm. Eu já, né, já tive amigos aí no futebol que, pô, jogaram em lugares que você não podia trocar a camisa no final do jogo, porque depois o clube não tinha. Então, depende do tamanho do clube, depende da questão financeira, mas vamos colocar aí a Série A, que é o normal da gente assistir, tem, né, roupa tranquilamente, dá pra, se você vê algum jogador aí algum dia, ele não quiser te dar uma camisa, né, talvez ele não tenha na hora ali, mas não é por falta não, é porque talvez ele não tenha na hora, porque geralmente eles têm bastante ali camisa assim, pra poder trocar tranquilamente. ter time do coração, ele tem que falar o time do coração, porque vamos supor que ele torce pro São Paulo desde criança. Só que ele vai conseguir o contrato no Palmeiras, que é concorrente. Ele vai falar, o pessoal vai ficar zoando da cara dele, ele tem que ser imparcial. Como é que é isso? Tem que esconder esse sentimento no coração dele, fingir que ele não gosta do Palmeiras. Mesma coisa pro árbitro, porque o árbitro... Vamos pelo jogador. Ela perguntou se jogador pode ter time do coração pra falar. Geralmente os caras não falam. Geralmente eles falam quando eles vão pro clube, né? Tipo, o cara torcia pro Corinthians quando era criança, vai pro Corinthians, aí até o clube posta foto dele com a camisa de criança ali, com o time e tal, aí é melhor. Mas às vezes esse mesmo cara depois acaba jogando em algum rival. E aí... faz parte, né? A galera releva, assim, e aí começa a rolar, claro, uma pressão, né? Pô, você vai jogar contra o seu time do coração, você tem que jogar melhor pra provar que você é profissional e tal, mas é absolutamente normal o jogador ter time do coração, nem todos revelam, né? Mas é normal, não é algo absurdo. Agora ela vai perguntar sobre árbitros. Aí é um tema bem delicado. tem que ser imparcial. Mas se ele quis virar árbitro, porque ser árbitro, pelo amor de Deus, ele só leva xingamento. Pra ele, que ele tem que gostar muito de futebol. E pra gostar de futebol, normalmente você tem um time. Mas aí ele tem que esconder o time que ele torce. Porque ele tem que ser imparcial. Não pode contar pra ninguém, não pode ter foto dele criança na internet com o negócio do time que ele torcia. Ele tem que... Como é que é? Quando o time... Do juiz aí, realmente complicado. Tem alguns juízes aí que a gente tem, né, foto deles crianças com a camisa do time e tal. É bem difícil, né? Inclusive, tem um amigo que estuda pra ser árbitro e ele mesmo já falou que tem apagado as fotos dele aí que ele tem atualmente indo em estádio e tudo mais, pra quando ele for profissional não ter problema. Mas como ela falou, o raciocínio ela meio que tá se respondendo em várias das perguntas. Esse raciocínio que ela falou, pô, pra ele gostar de futebol, querer ser árbitro, um dia ele tinha um time. E isso é normal. Então todos os árbitros, claro, têm um time. E acontece também, às vezes os caras falam, pô, tal árbitro torce pra tal time, aí ele vai apitar contra esse time que todo mundo fala que ele torce, às vezes ele faz cagada só pra provar que ele não é daquele time, e aí acaba virando um problema, né? No caso, se o árbitro for bom, isso daí acaba não tendo nenhum problema. O duro é ter árbitro bom hoje em dia, né? Me ganha alguma coisa, tipo, ganhou a taça Libertadores. Essa taça fica com quem? Com quem ganhou? É uma taça pra todo mundo? Divide? Tem réplica de taça? Essa taça é feita de prata mesmo, material bom? É coisa boa? Aí levou pra casa, perdeu. O que que acontece? Tem multa se perder, se arranhar, se quebrar, se cair no chão? O jogador... As taças têm réplica, né? Geralmente a taça fica na confederação. Por exemplo, que ela falou Libertadores, tem aquela taça lá da Conmebol que tá aumentando, né, os nomezinhos que tem ali embaixo, de tanto clube que ganhou. Mas claro, os clubes têm suas réplicas na sala de troféu, feita pelo mesmo material e tal, pelo mesmo fornecedor. Então, se você for lá na sala de troféus do Palmeiras, você vai ver lá as taças da Libertadores, do Brasileirão, são realmente taças oficiais ali, feita pelos mesmos caras. Às vezes, né, no caso da Libertadores, a taçona lá mesmo, ela fica com a Conmebol, mas cada um que tem a sua taça é a taça de material bom mesmo, feito pelo mesmo cara, né? Claro, depende, igual eu falei, depende da confederação. A gente tá falando de Conmebol, a gente tá falando de CBF,
CBF, beleza. Claro que tem algumas que a situação é mais precária, mas pra galera ali que é pica, geralmente tem essa taça oficial que fica nas confederações e tem as réplicas ali em cada clube. Que tem o papel lá do volante, ou seja, de armar o jogo, que ele fica mais pra trás, ou o cara da defesa, ele pode dar um pinote lá pra frente e fazer um gol? Vai ser mal visto? Tipo, não era pra você fazer gol, porque quem faz gol é o menino do gol, o menino que fica lá na frente. Por que você tá aqui? Você tinha que estar defendendo lá atrás, só coitado. Ele nunca vai fazer gol na vida dele, ele não pode, ele tem que fazer o gol de lá de trás pra não ser julgado. O goleiro quando vai defender o gol, o pênalti, Primeiro ela falou, perguntando ali do jogador, do cara que é volante, né, que é de defesa, ele pode fazer gol? Pode e deve, né, o famoso, ali a questão surpresa, né, o elemento surpresa, muitos volantes aí ficaram famosos por fazer gol, por realmente pisar na área. A gente tem um exemplo agora que talvez a gente veja na Copa, que é o Danilo, que tá no Botafogo, que é volante e vira e mexe e faz gol, né, e aí depende muito da qualidade do cara e do condicionamento físico dele, de marcar e ao mesmo tempo, né, aparecer na área. Então ele pode, não vai ser mal visto. Gol não é mal visto de jeito nenhum, né? Isso pode ficar tranquilo. ele tem que escolher um lado antes, meio que na sorte, ele tem que estudar a perna do moço. Eu vejo às vezes o moço chutando pra um lado, o moço foi pro outro. Espera, ele não espera, é a escolha dele. Quando o comentarista Do goleiro aí, se ele escolhe lado ou não. Aí vai de cada goleiro, né? Tem goleiros que escolhem lado, e tem goleiros que esperam a batida, e tem goleiros que fazem os dois. Tem goleiro que vai mudando de acordo com o batedor. Até porque hoje em dia rola um estudo muito minucioso de cada batedor, né? Geralmente o goleiro tem até anotado ali onde o cara bateu mais vezes, onde o cara errou mais vezes. A gente recentemente, na final do Paulista, o Carlos Miguel defendeu um pênalti batido no meio. Geralmente o goleiro não fica no meio, ele cai, né? Exatamente para adivinhar o lado e tal. Mas ele viu ali, ele estudou que o batedor dos caras, o Robson no caso, bateu vários pênaltis no meio. Então ele preferiu ficar e deu certo. Ele defendeu um pênalti no meio do jogo coloca lá, se o Palmeiras ganhar hoje, vai ter 7 vitórias. Onde que ele viu isso? Tem um sistema geral, ele tem um estagiário que procura esses dados. Esse estagiário procura onde? É no chat GPT, ele pesquisa, tem um livro, tem um sistema que todo mundo usa pra ter o mesmo número, pra não errar o número. E antes, quando não tinha computador, fazia como? Como que vocês decoravam? Colocava num livro, ganhou hoje, aí tinha que contar, depois ganhou 76 vezes, 57 gols. Quem tá contando gol? Gol 1000 do Pelé. Quem contou? Onde é que tava escrito isso? Era num livro, não tinha computador no Pelé? Como é que fizeram isso? Sobre estatísticas hoje, claro, é muito mais fácil. Você tem sites especializados, alguns comentaristas, ou todos, tem algumas plataformas pagas que tem, assim, os maiores detalhes possíveis, né? Por exemplo, falei de pênalti, às vezes ele tem o quanto de chute, quanto de gol com a perna esquerda tal jogador fez, com a perna direita, de cabeça e tal, quantos gols jogando fora de casa. Então todas essas estatísticas, ganhou, não ganhou, quantas vitórias, quantas derrotas, hoje tem na internet. E tem um estagiário, claro, se você tiver num canal grande aí, você tem às vezes um cara só anotando ali pra você, mas geralmente os comentaristas, eles conseguem caçar tudo na internet. Ele vai comentar um jogo ali, sei lá, Flamengo e Bolívar, né, que é o time de fora, ele consegue caçar tudo sobre o Bolívar, né, e aí quando ele vai chegar na transmissão, ele tá completo ali na internet mesmo. Antigamente era mais difícil, claro, mas aí também tinha anotação, tinha provavelmente alguém ali mais especializado, né, em anotar realmente. Sobre as anotações ali do Gol Pelé, isso é igual você vai no cartório hoje. Você tem as paradas digitalizadas, mas você tem o famoso caderno lá, tudo registrado, e isso era realmente registrado, tanto que, né, tem-se até um debate sobre os 1000 gols do Pelé, se foram todos oficiais ou não, em quais campeonatos foram ou não, mas que tinha tudo anotado ali. Tinha, claro, se perdia uma coisa ou outra, assim como eu falei, no cartório às vezes você tem problema burocrático no Brasil, né, então é normal, mas hoje é muito mais fácil com a internet. Quando ganha o título, eu sei que ganha dinheiro, mas como é que divide esse dinheiro? Fica uma parte pro time, uma parte pro jogador? Se o jogador faz gol, ele tem uma porcentagem a mais, mas aí o menino que tá lá atrás, que não é muito de fazer gol, tipo assim, o goleiro, ele não é de fazer gol, aí também não vai deixar ele ter a oportunidade, se ele defender uma bola, ele ganha mais também? Ou não? Fica tudo com o time, divide, como é que é? Essa daí da porcentagem, ela não respondeu, né? Tem contratos, alguns jogadores aí, eles realmente colocam no contrato número de gols, metas, né? Para número de gol, de assistência, participação em gols. Inclusive é só simplesmente jogar. Já tem contratos de produtividade, por exemplo, que o cara só ganha se ele produzir alguma coisa, gol, assistência, jogar e tal. Você ganhou um campeonato, tem ali a premiação que vai pro clube, o clube destina da melhor maneira que ele achar, né? Tanto pros jogadores quanto pros funcionários. Tem o tal do bicho, que aí é uma coisa mais informal dentro do futebol, que aí o clube chega pros caras, ó,
Se for campeão aqui, é tanto pra cada um. Se ganhar um clássico, às vezes um jogo mais importante, é tanto pra cada um. Então tem isso que é chamado de bicho, né? Que é uma parada mais informal dentro do futebol. Então, igual ela falou, ele tem porcentagem, tem várias questões, é muito individuais, e, pô, realmente, às vezes o zagueiro, o goleiro não faz muito gol, quer dizer, o goleiro quase não faz, né? Mas aí vai do contrato dele, mas assim, ganha bem, tá? Falando de times da Série A e tudo mais, pode ficar tranquilo que eles não ficam não saem de uma banana, não. Que susto! Quer ficar agora até o final? Bom, esse aqui Ai, tem que ver. não. Não, cara, que nojo. Que nojo! Ai, cara, sério, você quer fazer isso aí? Dúvida. Terminaram muito bem o vídeo. Cara, mas é isso, são dúvidas válidas aí, né, sobre o futebol. Eu acho que eu consegui responder. Talvez eu tenha respondido alguma outra errada, mas muita coisa varia, muita coisa depende, né? Mas são genuínas, viu? Eu mesmo tenho várias dúvidas aí, algumas delas aí também que, às vezes, não é nem dúvida, às vezes a gente que acompanha, a gente não para pra pensar em tal coisa, né? Então, tal coisa, como que funciona? É assim, aí você vai pesquisar e tal, então faz parte, é um negócio, é o mundo, né, o mundo do futebol é uma parada muito complexa. Beleza? Deixa seu like, sua inscrição no canal se você assistiu até aqui, tamo junto.